Você já se perguntou quem foram Cosme e Damião? Não os santos de estátuas ou festas, mas os homens de carne e osso que viveram na antiguidade, enfrentando o império para seguir a Cristo? Ou será que você só acredita no que ouve em púlpitos, sejam eles evangélicos, católicos ou de qualquer outro lugar? Hoje, no Anárgiros, História Sem Vendas, vamos mergulhar na vida de dois irmãos que viveram o cristianismo puro, sem dogmas, sem riquezas e sem medo. Eles curaram corpos e almas, enfrentaram torturas e deram a vida por Jesus. Esta é a história de Cosme e Damião, do martírio ao testemunho que desafia até os dias de hoje. Sejam muito bem-vindos. Aqui o nosso objetivo é resgatar a verdade sobre homens e mulheres de Deus da antiguidade, cristãos que viveram a fé sem interesses, sem manipulação, sem vendas. No último vídeo falamos de Constantino, o imperador que moldou o cristianismo para os interesses do Império Romano. Mas ficou faltando muito, eu sei. Por isso, vamos conectar essa história com os outros momentos cruciais como o Concílio de Nicéia e o Edito de Milão. Em vídeos futuros, é claro. Hoje nosso foco é Cosme e Damião, dois irmãos que mostraram o que significa ser cristão de verdade. Sem mais delongas, bora pro estudo. Por volta do ano 260 d.C., na cidade de Egéia, localizada na província romana da Cilícia, hoje parte da Turquia, nasceram os gêmeos Cosme e Damião, ou Acta e Pácios. Eles vinham de uma família nobre, mas marcada pela fé cristã, em um mundo totalmente hostil. O pai, cujo nome a história não guardou, morreu como pagão, mas a mãe, Teodata, abraçou o cristianismo e plantou essa semente nos filhos. Viúva, ela os criou com amor e coragem, ensinando-lhes a palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 13:34. Junto com seus três irmãos, Ântimo, Leôncio e Euprépio, Cosme e Damião cresceram ouvindo histórias de mártires que enfrentavam leões e espadas por não negarem Cristo. Teodata não era apenas uma mãe, era uma guerreira da fé, em um tempo em que ser cristão podia se custar a sua vida. Ela formou 5 filhos para seguirem Jesus, custe o que custasse. E essa coragem moldou Cosme e Damião para sempre. Esse canal não busca idolatrar ou venerar pessoas, mas contar a verdade sobre cristãos que viveram e morreram por sua fé em Jesus. Nosso respeito é pela história e a fé é livre para todos. Cosme e Damião não eram homens comuns. Jovens, inteligentes e movidos por uma missão, viajaram para Antioquia, na Síria, um dos maiores centros de conhecimento do mundo antigo. Lá estudaram medicina, aprenderam a curar com ervas, cirurgias rudimentares e o que havia de mais avançado na época. Mas o que os tornava diferentes não era só a habilidade, era o coração. Eles viam cada doente como um irmão, como uma imagem de Deus. De vilarejo em vilarejo, de tendas improvisadas, à casa de pobres, eles curavam sem cobrar nada, nada. Nem um pedaço de pão, nem uma moeda, e por isso ganharam o apelido de Anárgiros, que em grego significa sem ouro, sem prata. Eles viviam o mandamento de Jesus em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Enquanto tratavam feridas e febres, pregavam o evangelho, levando esperança a pagãos e cristãos. Imaginem a cena: um cego recuperando a visão após a oração dos irmãos, um paralítico se levantando, louvando a Deus. Essas curas não eram apenas médicas, muitas eram milagres, feitas em nome de Jesus. E isso incomodava, e alguns pagãos sussurravam: são feiticeiros. Mas outros viam a verdade e diziam: esses
esses sim são homens que vivem o que pregam. Uma história que marcou a vida dos irmãos foi de uma mulher chamada Paládia, doente há 12 anos com hidropsia, foi abandonada por todos os médicos que alegaram que já não tinha mais o que fazer. Cosme e Damião, no entanto, a visitaram, oraram em nome de Jesus e ela se levantou, curada, louvando a Deus. E em gratidão, Paládia ofereceu 3 ovos a Damião, dizendo: aceite isso em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Damião, comovido, aceitou para não ofendê-la, mas Cosme ficou furioso e disse: quebramos nosso voto de não aceitar nada. Ele chegou a pedir em seu leito de morte que não fosse sepultado ao lado de seu irmão, mas Deus tinha outros planos. Após a morte dos dois, um camelo, sim, um camelo que eles haviam curado, falou com voz humana, dizendo: não separem Cosme e Damião, eles são iguais perante a Deus. E assim seus corpos foram sepultados juntos em Teremã, na Mesopotâmia, como símbolo de sua união na fé. Aproximadamente em 303 d.C., o imperador Diocleciano lançou a maior perseguição contra os cristãos. Em seu edito, ele exigia que todos sacrificassem aos seus deuses pagãos ou enfrentassem a morte. Mas Cosme e Damião disseram não e continuaram curando, pregando e vivendo para Cristo. Isso enfureceu o governador Lisias, que os acusou de feitiçaria, dizendo: vocês enganam o povo com curas falsas, gritava ele. Mas os irmãos responderam com calma: vossos deuses de pedra não têm poder. Servimos ao Deus vivo, que cura e salva. Presos, foram torturados de formas inimagináveis, jogados ao mar com pedras amarradas nos pés, e as águas os devolveram à praia. Atirados numa fogueira, as chamas não os tocaram. Crucificados e apedrejados, sobreviveram por milagre, até que Lisias, desesperado, ordenou a decapitação. E assim, Cosme e Damião, junto com seus irmãos Ântimo, Leôncio e Eupréprio, cantavam louvores a Jesus enquanto a espada caía. Morreram mártires por volta de 287 ou 303 d.C., selando a sua fé com sangue. Mediante essa história dos irmãos Cosme e Damião, percebemos que o que se vê hoje não é genuíno. O que vemos claramente são mercenários e políticos travestidos de cristãos. Pois quais líderes você vê com essa vontade e perseverança diante de políticos? Essa vontade de salvar, de pregar. Na verdade, vemos líderes submissos a patrimônio, ao luxo, às riquezas e principalmente à política. Ao contrário dos homens e mulheres de Deus dos primeiros séculos, que mesmo enfrentando perseguição, continuavam exercendo a fé genuína. Cosme e Damião hoje são vistos como demônios por muitos, assim como fez Lisias e Diocleciano, mas lá na antiguidade era por apenas poder e política. Hoje é pelo dinheiro que eles negavam, pelo poder que eles rejeitavam e pela política que eles se opuseram. Eles não cobravam por seus feitos. Hoje, por intermédio de campanhas, dízimos e ofertas, vendem cura, a prosperidade e principalmente a salvação. Observem que os que mais criticam essas pessoas são os que mais lucram com a fé. Por isso, criei esse canal, com a finalidade de trazer às claras a verdadeira história dos verdadeiros cristãos. Você não precisa deixar a sua fé, você só precisa estudar
buscar o conhecimento para que não seja manipulado por quem faz da fé alheia sua fonte de riqueza. Em Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu nome é Bruno e esse é o Anárgiros, história sem vendas. No próximo vídeo, dando continuidade à grande perseguição, falaremos dos dois homens de Deus mais conhecidos e também mais discriminados do Brasil, Jorge e Sebastião, da alta patente ao martírio. Não se esqueça de deixar o comentário, curtir, se inscrever e ativar o sininho e compartilhe para que outras pessoas possam se aprofundar no conhecimento. Um abraço e até lá!